Beleza, estamos gravando. Ok. Eu sempre tive curiosidade no negócio aqui. Quando eu mudava ali, se vocês viam quando eu mudava um negócio aqui. Então, pessoal, a nossa disciplina ela vem exatamente aliar esses dois profissionais, né? Esses dois profissionais. O nosso aporte é processual. Por que eu gosto de dizer processual? Eu não esqueço nunca, quando eu fiz a seleção para ministrar essa disciplina, em novembro, dezembro de 2019, certo? E a Universidade do Leão buscava um profissional que fosse da prática jurídica, um advogado. E eu sou advogado não contem nos dedos, mas já faz algum tempo. Dia 11 de agosto agora completou 17 anos de advocacia. Né? Mas não contem nos dedos, não. Certo? Por que é importante a gente destacar esse ponto, pessoal? Porque essa disciplina ela não pode ser ministrada somente teórica. Ela não deve ser teórica. Mas ela terá um introdutório teórico. E eu vou mostrar para vocês. Ela terá um introdutório teórico. É necessário porque está na ementa da disciplina. Está na ementa da disciplina e eu não posso abordar, por exemplo, um mandado de segurança em matéria tributária para suspender a exigibilidade do crédito tributário lá na frente, sem, evidentemente, embasar todo o porquê que tu vais entrar com o mandado de segurança. Mas, professor, quem vai entrar com o mandado de segurança é o advogado. Doutor, o advogado vai precisar da documentação que quem tem é o contador. É o contador. Ou o gestor contábil, tá? Então, não funciona. São duas profissões que se casam. Por isso que eu gosto de dizer que é o casamento perfeito, né? Um gestor contábil ou uma gestora contábil com um advogado ou um advogado. É um casamento perfeito para abrir um escritório de contabilidade ou de assessoria jurídico-contábil. Tá? Então, assim, estou dando apenas como exemplo. Você vai entrar com um pedido de liminar em matéria tributária ou para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ou já alegando uma possível extinção do crédito tributário, sem que a gente construa as bases. Não é possível. Eu sei que vai ser um tanto quanto cansativo em determinado ponto, mas tentaremos ser bastante dinâmico, não escrevendo muito, não gosto de escrever, mas com imagens e debatendo, porque quando nós entrarmos na parte que trata necessariamente desse aporte processual, vocês vão entender que, por exemplo, o seu cliente chega no escritório de contabilidade e diz que o fisco foi lá e que ele, evidentemente, fraudou uma nota fiscal, certo? E ele foi multado, é uma obrigação acessória, será a principal, calma, vamos chegar lá. E que você foi intimado pela Polícia Civil sobre um processo criminal que o seu cliente poderá sofrer, que poderá levar ele para a cadeia. Sim, doutor e doutora, sim. Poderá levar ele para a cadeia. Mas chegou o seu cliente, bonitinho, seu cliente lá, empresária, e, evidentemente, sentou ali, você analisou a situação, você já sabe como resolver, você não vai já dizer o caminho dos ovos de ouro. Você diz, a situação é complexa, aqui é um crime contra a ordem tributária, a penalidade aqui poderá levar a 2 ou 5 anos, de detenção ou reclusão, a senhora poderá ir para a cadeia. Certo? Eu gosto sempre de dizer isso no máximo.
Não, 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 não. Você já sabe o caminho das pedras. Você já sabe. Você recebeu o quê? Fui intimado aqui para comparecer à delegacia para se manifestar nessa possível notícia de um crime contra a ordem tributária. Contra a ordem tributária. Só estou dando uma pincelada do que nós vamos construir até lá. E aí chegou o seu cliente, e o que é que você faz aí? Diga aí, o que é que vocês acham que a gente faz? Já diz como é que tem que fazer? O que é que vocês... Qual a primeira ação de vocês? O que é que a gente faz? Chegou o cliente, e aí? Eu estou explicando a importância dessa nossa disciplina e o porquê do direito tributário. Chegou o cliente aí, e aí? O que é que você vai dizer? Já vai dizer o caminho dos ovos de ouro ou você tem alguma outra estratégia aí? O pessoal de casa pode falar, todo mundo está ouvindo e o pessoal daqui também. O que é que vocês acham? Eu vou lhe dizer uma coisa. Na universidade, é um momento que a gente pode errar. É um momento que a gente pode se equivocar. É aqui. Porque se tu errar no mercado de trabalho, prejuízo para o teu cliente, possível ação de dano de regresso contra você pelo dano causado. Temos muitos casos que nós vamos discutir isso no decorrer da nossa disciplina. Aí chegou o cliente, sentou aqui, bonitinho, empresário, e aí? O que vocês acham? Contou essa situação para vocês. O pessoal de casa pode ficar à vontade de falar também. Eu já estou gravando sim, beleza. Vou só olhar aqui bonitinho, olha só. Vamos pensando aí. Então quando eu fazia isso também parecia aí, né? Fui enganado. O que é que vocês acham? Chegou, contou a situação. Eu vou já dizer para vocês, mas nós vamos mostrar na lei, lá na frente, qual é o caminho dos ovos de ouro para essa situação. Chegou o seu cliente, você conta o que foi que ele cometeu. Ele diz a situação. Isso. No direito existe um brocardo latino que diz dami e factum dabutib jus. Você não é obrigado a saber os artigos decorados da lei, não. Não funciona assim, não. Dá-me facto, dê-me o fato que eu te dou o direito. Dê-me o fato que eu te dou o direito. Eu não preciso saber que é no artigo 100 e não sei quanto, parágrafo tal, inciso tal, não sei o quê. Não precisar, eu vou lá, abro e leio e olho. Simples. Mas chegou o seu cliente, contou a situação, você já sabe, isso aqui você pode pegar. Eu dei o exemplo da nota fiscal, mas tem vários crimes que nós vamos ver detalhadamente, e um tem uma penalidade maior. Não sei se é exatamente essa, mas que vai a 4 a 5 anos, 5 anos de reclusão. Você pode ser preso. Olha, seu crime foi esse, você poderá ir para a cadeia. Assim, está aqui, ó. Meu Deus, não sei, você já sabe qual o caminho das pedras. Cadê está aqui a intimação da delegacia para me responder sobre o possível crime contra a ordem tributária, possivelmente isso, e aí? Você contou a situação, eu gosto de dizer que ele pode pegar o máximo, porque é verdade. O que é que você vai fazer? Bom, o negócio é o seguinte. Vamos assinar um contrato de prestação de serviço. O meu serviço é tanto, 50 mil reais para lhe defender nessa situação. O escritório jurídico contábil vai trabalhar na sua defesa. Depois que assinou... Pessoal, estou falando não é na prática. Estou dizendo o negócio é na prática. Depois que assinou o contrato, a pessoa pagou a entrada, depende do que você negociou, logicamente. Você diz, vamos analisar toda a situação, dê-me aqui uma cópia. Quando é a audiência, o seu depoimento, tal dia, não se preocupe, nós vamos acompanhá-lo, nosso jurídico e a contábil, vamos analisar juridicamente. Aqui a primeira parcela, deposita na conta. Beleza. Volte depois para uma reunião amanhã. Caminho das pedras.
O fisco não tem interesse que nenhum contribuinte vá para a cadeia. Tá? O fisco não tem interesse que o contribuinte vá para a cadeia, meus doutores e minhas doutoras de casa e daqui. Não tem. Nós vamos mostrar na legislação que, se o nosso cliente for ao fisco e confessar, declarar o crime e arrecadar, estará extinta a pretensão punitiva do Estado. O Estado não pode te processar. O Ministério Público Criminal não vai jogar, não vai denunciar e não haverá processo criminal. Mas nós vamos ver isso detalhadamente. Estou só dando um aporte aqui da nossa disciplina e da importância dela. Professor. Nós vamos ver isso detalhadamente. Por quê? Porque o fisco não tem interesse que o nosso contribuinte vá para a cadeia, meu doutor e meu doutor. Opa, pode perguntar. Professor. Só um minutinho aqui, Arisson. Tem só o... Pronto, beleza. Só o Pablo perguntar aqui. Não, o acordo de leniência é feito pelas empresas, aí tem uma legislação específica, mas a gente vai ver na própria legislação, o Código Penal brasileiro, ele prevê essa possibilidade, em conjunto com algumas legislações específicas, ele prevê essa possibilidade de que, se você confessar, etc., até determinado ponto, porque se o Ministério Público te denunciar, então você ainda pode fazer alguma coisa, mas poderá estar perdido. E aí não tem jeito. Você vai ter que se defender. Existe até determinado ponto, e nós vamos ver isso detalhadamente, entendeu? Aí foi uma lei específica relacionada às empresas, entendeu? Mas nós vamos ver isso aí. Pois não, caríssimo Arisson. Professor, eu queria saber, um exemplo. O empresário está todo errado aí, igual o senhor falou, né? E ele pede minha consultoria como contador para arrumar isso aí. Eu, me ligando à empresa, eu sofro consequência dos atos? Do que a empresa já fez? Só para ouvir, Alisson. Eu saí, pessoal, só um minutinho. Repita novamente, Alisson. O empresário vem até mim, que ele está todo errado aí, igual o senhor falou, né? Aí ele pede uma consultoria para mim como contador. Perfeito. Eu, me ligando à empresa dele, eu sofro a consequência dos atos passados? Não, de jeito nenhum. Não, você não sofre consequência nenhuma porque você tem um contrato de prestação de serviço, Alisson. A não ser que você cometesse um ato extremamente grave que tenha um erro que teria levado ele a ter prejuízos financeiros. Então, vocês devem ter visto em ética, ou vão ver ética, a questão da responsabilidade. É possível que esse contribuinte, esse empresário, tenha uma possível ação de indenização por danos morais ou materiais que seu escritório tenha cometido, mas quando você pegar, evidentemente, construir o seu contrato de prestação de serviço, você vai prever uma série de possibilidades para eximir vocês também. Logicamente que os atos dentro da legalidade de vocês serão válidos, certo? Então, não vai por tabela junto não, viu, Arisson? Beleza, Arisson? Beleza, falou aqui. Espera ainda. Estou mostrando aqui. Então, pessoal, essa nossa disciplina, ele mostra exatamente todo esse aporte e essas possibilidades jurídicas, e aí a gente vai ter muitos casos, situações práticas envolvendo o gestor contábil e o advogado. Por exemplo, eu tenho uma ação de... porque assim, eu posso até citar agora, mas eu vou falar nela novamente quando eu estiver explicando lá na frente, certo? Os tipos de impostos do país, né?
Um deles é o chamado ITCMD, ou ITCD, Imposto sobre a Transmissão, Causa, Morte e Doação, né? Que é quando a pessoa morre e faz o inventário. Então, eu tenho uma ação dessa aqui em Juazeiro e outra em Barbalha, que já está nos finalmente, depois de séculos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Depois de séculos. E você tem que, evidentemente, declarar o valor do patrimônio para que o Estado diga o valor, é um imposto estadual, diga o valor do recolhimento dos impostos, certo? Eu sei que tem uma isenção até 7 mil, alguma coisa assim, a gente vai ver mais na frente, tá? Mas, digamos, seja um patrimônio de R$500 mil. Então, esse TCMD vai ser recolhido, mas quem faz esse trabalho são os contadores. Ele mantém essa interface com o fisco, cadastra, logicamente, né, e faz esse recolhimento. Não é o advogado cuida da parte processual. Nós vamos ver tudo isso mais à frente. Quanto à nossa disciplina, mais ainda, nós colocamos aí no Unileão Digital, pessoal, esse é o Unileão Digital, pelo menos a minha área, a área que eu vejo, tá? Um videozinho de apresentação. Nós vamos abordar aí todos os pontos do nosso conteúdo programático. Eu vou apenas mostrar porque eu gostaria de citá-los aqui pelo nosso cronograma, porque tem o presencial e o remoto. Eu tive que fazer um ajuste hoje, exatamente por causa do feriado de 7 de setembro, que foi jogado no carnaval, aí a coordenação pediu para a gente fazer os devidos ajustes, tá? Mas, nós temos aqui disponível um pequeno texto que trata do assunto, alguns artigos e algumas imagens, que é o que eu vou usar mais, relativo ao nosso conteúdo, certo? Relativo ao nosso conteúdo, tá? Vou já chegar nisso aqui, para complementar. Aí, aqui nós temos aqui, fontes do direito tributário, e tudo bem direitinho. Quem não teve ainda o tempo para dar uma olhada, limitações do poder de tributar, aqui é fantástico. Os princípios, tá? Bem rapidinho aqui. Fato gerador, vou passar bem rapidinho, depois vocês olham, só para me chegar aqui ao final. Aqui ao final, onde eu já coloquei para vocês a parcial da AV1 e a parcial da AV2. Eu ainda vou elaborar a avaliação. A avaliação possivelmente será, vou conversar com a professora Marília, com um pouco de tempo para vocês responderem, né, nesse sistema híbrido. Eu creio que vocês vão ter alguns dias, né, para responder. Eu não sei por que eu deixo 2 semanas para responder minhas avaliações e o pessoal não tira 10, eu não entendo um negócio desse. Eu não entendo, sinceramente. Mas é ótimo, está tudo dentro do conteúdo. Então, pessoal, nós temos aqui a parcial da AV1, tá? Vale até 3 pontos. E a parcial da AV2, pessoal de casa e o pessoal aqui, eu recomendo que façam. Olha, lembra aquelas dicas de amigão? Eu recomendo que façam. Não deixem de fazer a parcial da AV1 e a parcial da AV2. Calma, não é para fazer agora, não. Vocês têm até o dia 20 de setembro para fazer, com base no conteúdo que nós vamos construir. Tá? Vale até 3 pontos e será somada com os 7 lá da AV1. Somada, não é dividido, não, é somada. Olha que coisa fantástica. Somada. Tá? E a parcial da AV2, pessoal, será um trabalho. Certo? Aqui na parcial da AV1, nós temos, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui, não altera nada não. Tá aqui, pré-visualizar questionário, eu vou visualizar aqui para vocês. Ó. Pronto, olha que coisa maravilhosa aqui. É uma perguntazinha e a gente tem 10 perguntazinhas, verdadeiro ou falso. Tá? Verdadeiro ou falso. E vocês vão clicar no final. E vai ser tudo por aqui, tá?
A parcial da AV2 eu já estou disponibilizando para vocês. A data da entrega até o dia 22 de novembro. Olha que coisa longe. 22 de novembro. É um trabalho. Vocês vão baixar esse artigo aqui. O planejamento tributário da micro e pequena empresa no Brasil. Tá? Vão fazer o download dele. Certo? Vocês estão vendo aí o pessoal de casa. Bem aqui. Olha só. O planejamento tributário da micro e pequena empresa no Brasil. Necessidade para a sobrevivência nacional e internacional. Olha só. Foi um artigozinho nosso que nós fizemos numa publicação com a Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Professor doutor da URCA, eu e uma ex-aluna, hoje formada em Ciências Contábeis. Tá? Com base nesse artigo, vocês vão, no próprio sistema, escrever uma dissertaçãozinha. Eu coloquei apenas 20 linhas. Talvez seja pouco, né? 20 linhas. Vou ver se eu aumento. Para dizer se realmente o planejamento tributário é uma necessidade para a sobrevivência da micro e pequena empresa em nível nacional e internacional. E você, como profissional gestor contábil, proponha práticas elisivas, certo? Ou seja, estratégias de planejamento tributário. A elisão é o planejamento tributário, são práticas lícitas, nós vamos ver. Para uma micro e pequena empresa, vocês podem propor tópicos, né? E encaminhar. É bem tranquilo, bem simples, é assunto do nosso último conteúdo da nossa disciplina. Tá? Sobre o nosso cronograma, ok, compartilhando para os colegas de casa. Ok, o pessoal de casa deve estar vendo. Eu postei lá no nosso grupo, tá? Vocês sabem, logicamente, que nossa aula será hoje e amanhã, no horário CD, tá? Estamos fazendo essa apresentação inicial, presencial. Nós teremos uma semana presencial e 2 remotas, com exceção desse comecinho, por causa daquele feriado, a gente teve que fazer um remanejamento. Esse remoto não será, logicamente, aqui, certo? Estaremos em casa nessas datas, 23 e 24. Estaremos aqui amanhã, retornaremos 30 e 31, e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? A professora Maria pediu para estruturar bacanazinho, eu optei por estruturar desta forma, onde nós temos os dias remotos e presenciais, conforme vocês estão vendo aí. Então, nessas datas que estão aqui no canto, logicamente, nós estaremos aqui em sala de aula, nessas outras não, estaremos em casa, eu lá no meu escritório e vocês aqui, tá? Logicamente, vocês... porque eu não sei se eu tenho autorização para vir nesses períodos que vai ser remoto, né? Até pela questão da pandemia. Eu poderia até marcar outros encontros, né? Aí eu teria que ver. Mas vamos seguir o cronograma a princípio, eu vou ver com a professora Marília. Mas vocês sabem da minha disposição sempre, tá? Para nós debatermos, discutirmos. Está previsto aqui, ó. A parcial da AV1, eu vou receber dia 20/9. Faremos algumas revisões para a AV1. A nossa AV1 será dia 4/10, de acordo com o calendário acadêmico. A nossa parcial da AV2 vou receber dia 22/11 e a nossa AV2 será dia 6 de dezembro. Tá? Veja bem, segundo o nosso conteúdo programático, pessoal, nós temos que fazer esse introdutório, discutir um pouco do conceito de tributos, né? Do conceito de tributos, um pouco de história, nós vamos já debater um pouco, e a gente parte, é conceitual,
e a gente parte para discutir as fontes do direito tributário. A gente discute um pouco sobre o tributo, um pouco de história, apenas um aporte necessário. Não vou estar lendo os textos que eu coloquei lá. Você sabe que eu não gosto disso. Vocês vão lá e leem o texto. Simples assim. Se fosse para ler o texto, não precisava estar aqui. Debater, discutir um pouco, etc. e tal, certo? Aí a gente... vocês já sabem o conceito de tributo, sei disso. A gente vai para as fontes do direito tributário, analisar as fontes do direito tributário, vamos dizer a razão de ser do porquê dessas fontes do direito tributário, certo? Fontes do direito tributário. Logo em seguida, a gente parte para discutir as limitações do poder de tributar. Eu fiz um ajuste no conteúdo programático e com autorização da professora Marília, que limitações do poder de tributar estava antes de fontes do direito tributário. Quando eu assumi a disciplina, eu digo, olha, não, nós temos que manter uma logicidade do conteúdo, então nós temos que analisar as questões conceituais, analisar o embasamento jurídico do porquê que se cobra um tributo, no sentido legal, o nascedouro, as fontes do direito tributário, e onde estão estas na nossa federação. Depois nós vamos para um outro patamar, é o seguinte, o Estado, ele tem suas limitações de tributar. O Estado tem umas exceções. Tá? O Estado tem umas exceções. Então, ele limita a tributação entre entes da federação, algumas questões voltadas para o contribuinte, certo? Vamos analisar algumas situações que precisam da atenção extremada de vocês, quando é possível ou não a aplicação do princípio da anterioridade ou da legalidade tributária, a regra é que quando se cria um tributo hoje, ele entra em vigor no exercício seguinte. E aí eu pergunto, por que o presidente da República, o imposto de importação é um tributo, é um imposto da União, e por que é que ele, quando aumenta ou diminui a alíquota do imposto de importação, ele entra em vigor imediatamente? E por que não no exercício seguinte, seguindo-se a regra? O princípio da anterioridade tributária junto com a legalidade. Certo? Então, vamos analisar os tributos que têm uma função de comércio exterior, de regular a balança comercial, tá? Que ele entra em vigor imediatamente, certo? Então, tem umas particularidades bastante interessantes. É uma questão conceitual, um tanto quanto cansativa, sim, mas nós precisamos ter esse aporte para quando você estiver lá no seu escritório de contabilidade, atendendo o seu cliente, você saber dizer para ele, estou fazendo uma importação aqui, e aí, como é? Reduziu a alíquota ontem, eu pago a anterior ou a de ontem, que foi reduzida na importação? Não só entra em vigor no próximo ano, não? Você tem que saber, logicamente. Sei que muitas coisas vocês já o sabem, logicamente, mas nós precisamos abordar novamente, lógico, tá? Então, a nossa disciplina, meus doutores e minhas doutoras, tem muitas particularidades, tem muitos detalhes. Calma, ninguém é obrigado a decorar nada, não. Decorar que lá no artigo 150 da Constituição, inciso tal, não sei o quê, no CTN, tal, não. Quando a gente precisar, a gente vai olhar, rapaz. A gente tem, sabe onde está, vai lá, procura, dá a resposta, mas tem alguns conhecimentos básicos que a gente tem que saber. Isso é de qualquer profissão, da de vocês, da minha outra como advogado, tá? Então, limitações do poder de tributar. Aí, discutimos o conceito,
construímos as fontes que mostram o embasamento legal do porquê, vimos as barreiras, aspas, no sentido de limitações a esse poder de tributar. Aí nós vamos para a obrigação tributária. Quando é que surge uma obrigação tributária? Tá? A gente vai discutir a obrigação tributária, certo? E aí vocês vão dizer, mas professor, e eu vou explicar por que a gente vai... Uma obrigação tributária surge em determinado momento, porém tem um conteúdo posterior a esse, que ele é anterior à existência da obrigação tributária, e eu vou explicar por quê. E a questão não é nossa, do nosso conteúdo programático. A questão é do próprio Código Tributário Nacional, que prevê essa sequência de obrigação tributária. Aí a gente vem para... Discute um pouco de... Cadê? Obrigação tributária, aí a gente vem para o fato gerador da obrigação tributária. Algumas turmas anteriores de ciências contábeis fizeram uns memes comigo, porque fato gerador é o... Aí fizeram isso aqui. Vou mostrar lá. O fato gerador da obrigação tributária discute todas as possibilidades, tá? Obrigação tributária principal e acessória. Vamos discutir um pouco depois de evasão, elisão e elusão tributária, com alguns exemplos, tá? E aí a gente parte para o crédito tributário, a sua constituição definitiva ou não, com o possível lançamento e as possibilidades de suspensão do crédito tributário, extinção do crédito tributário e exclusão do crédito tributário. Nesse meio aí, a gente chega num dos pontos centrais do aporte processual, que é onde nós vamos conhecer todas as ações jurídico-tributárias possíveis para que nós possamos garantir os direitos do nosso contribuinte frente a um Estado selvagem, a um Estado feroz, que vem com sua alta carga tributária buscar extrair do nosso contribuinte os recursos depois de empreender incansavelmente e construir riquezas do nosso país. Coisa bonita, né? Mas é assim mesmo. E aí nós vamos entrar com as ações judiciais aí para proteger o nosso contribuinte, tá? Tudo que eu estou falando isso aqui é dentro da legalidade. Tá? As possibilidades tributárias, porque há uma possibilidade jurídica, há uma brecha jurídica, e para isso que nós vamos, evidentemente, utilizá-la. Meu escritório jurídico, contábil, jurídico tributário, olha, eu devo 5 milhões de reais, mas não estou podendo pagar agora. Nós podemos ver mecanismos jurídicos para pagar mais na frente? Sim, bora analisar como nós vamos conseguir. Vamos fazer uma suspensão do crédito tributário, questionar, tá? Nem que leve o recurso até o Supremo Tribunal Federal. Que interessante, pessoal, que eu ministrei aula num curso de especialização há alguns anos, aqui em Juazeiro, era sobre processo tributário, administrativo tributário. Eu dava aula em uma outra instituição, uma instituição que é amiga nossa aqui, ainda dou aulas por lá também. E os alunos que estavam na sala da graduação, aí quando eu entro uns anos depois, também não faz tanto tempo assim não, né? Não vamos contar no dele também não. Aí quando eu entro na sala, digo, olha só, fulano, coisa boa, porque especialização... As pessoas acham que é para rever conteúdo de graduação. Que foi que disse? Mas para rever conteúdo da graduação, você está estudando na graduação, rapaz. Pessoal, agora vamos analisar um embargo de declaração no agravo regimental em matéria tributária do Supremo Tribunal Federal. Pronto. Coisa boa. E já sabe que eu não vou falar nenhuma questão conceitual de pontos tais, porque vocês já sabem. É lógico.
Não vou tratar negócio da graduação com especialização, rapaz. Conversa é essa. Conversa é essa. Então, pessoal, estou detalhando aqui, mas nós estamos dentro da nossa lógica, mas eu sei que eu falo muito. E peçam para eu ir devagar. Vocês já sabem que eu falo muito. Nós vamos ver, pessoal, que o fisco ele tem privilégios e garantias, e muitas. Muitas. Nós vamos analisar a gestão tributária, a administração tributária. Nós vamos analisar as possibilidades de certidões fiscais. Certidão negativa com efeito de positiva. Você deve. Mas o fisco vai dizer que você está positiva para que você possa fazer empréstimo, concorrer em licitações do empresa, do teu cliente. Tá? E por que isso ocorre? Certidão negativa. Você está negativado. Certo? Não. Minto. Certidão positiva que você deve, né? Com efeitos de negativa. Certidão positiva com efeitos de negativa. Positiva é que você deve, negativa é que você não deve nada. Não deve nada ao fisco. Então, a certidão positiva, eu devo ao fisco, mas ela tem efeitos de negativa. Tá? Vamos analisar isso com calma, vou mostrar na legislação. Tá? E como é que você consegue isso? Você deve 300 mil reais ao fisco. E agora? Está sem poder pagar. E aí? Como é que você consegue isso? Você pode conseguir administrativamente ou você pode conseguir judicialmente. Você, evidentemente, poderá entrar com uma ação, ou se houve um abuso por parte do gestor do fisco, aí você pode entrar com mandado de segurança, com pedido de liminar, certo? Então você pode entrar com pedido de liminar ou uma tutela antecipada, nós vamos ver isso, tá? E o que é que quando você entra com essa ação, o que é que ele faz com a ação de execução contra o seu cliente? Ele suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mas você pode suspender a exigibilidade e requerer o quê? Um parcelamento. O parcelamento, enquanto você estiver pagando ao fisco, você não deve ao fisco? Se você deve ao fisco, é uma certidão positiva. Só que como você se comprometeu em pagar, ela tem efeitos de negativa. Vamos entender só esse pontinho aí. Eu devo 100 mil reais ao fisco. Requeri junto ao fisco um parcelamento. Se o fisco me concedeu, beleza. Ele não me concedeu, eu posso entrar com uma ação judicial para obrigar, eu fundamentando, que o fisco parcele o meu débito de 100 mil. Se eu devo, eu tenho uma certidão positiva de que devo ao fisco. Quando eu consigo parcelamento ou mediante uma ação judicial, então eu devo, mas está suspenso. Certidão positiva com efeito de negativa. Certidão positiva com efeito de negativa. E automaticamente eu vou poder fazer qualquer negociata no país. Certo? Então vamos ver isso dentro da administração tributária. Aí nós vamos para a questão penal, certo? Uma série de procedimentos voltados para a questão penal, tributária, responsabilidade, e a gente chega no último, que é a questão do planejamento tributário, com seus desdobramentos, certo? Conforme é objeto do nosso trabalho, e nós vamos ver mais na frente, certo? Vou melhor mostrar para vocês. E tudo isso aqui está no Unileão Digital. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal.
Olha só, essa eu gosto muito de falar nele, tá? Já vou logo dizendo. Professor Livro, eu gosto muito do professor Sabá, certo? E ele traz para a gente a nossa relação jurídica, professor Eduardo Sabá, Manual de Direito Tributário, tem muitos livros de Direito Tributário na faculdade, tem um outro também que eu gosto muito, vou passar para vocês. Mas o professor Sabá, ele traz uma relação jurídico-tributária, uma linha do tempo, conforme está aí para vocês e está no nosso Unileão Digital, tá? Deixa eu ver. Nós vamos ver de forma bastante detalhada as hipóteses de incidências. Quando é que ocorre uma hipótese de incidência do tributo? Aqui, para que a gente compreenda a hipótese de incidência, é necessário que a gente faça todo esse introdutório que eu falei para vocês. Vocês já estão cansados? Conceito de tributo, certo? Vamos analisar as fontes do direito tributário, e aí surge no mundo jurídico a possibilidade de que venha ocorrer uma cobrança pelo Estado de um tributo. Só que ele apenas existe, a hipótese de incidência desse tributo. Vamos ver aqui antes as limitações ao poder tributário, certo? E aí a gente parte para o ponto seguinte, que é o momento que vai unir o sujeito ativo ao sujeito passivo. Vou falar isso, se mexe tudo. O momento que vai unir o sujeito ativo ao sujeito passivo, ou melhor, que vai vincular necessariamente, exatamente, onde ocorre uma condição que vai tornar exigível o tributo, o teto do imposto de renda, até tantos mil, quando ultrapassa um centavozinho, é o momento que faz surgir o vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo e nasce a obrigação tributária, a obrigação de você pagar o fisco. Então, essa situação, essa condição, é a condição que faz gerar a existência dessa obrigação. É a condição que faz gerar essa obrigação tributária. É o conhecido fato gerador da obrigação tributária. É o conhecido fato gerador da obrigação tributária. Pessoal, isso é um DOR. Quando algo faz gerar essa obrigação, esse momento do vínculo, nós vamos ter a chamada obrigação tributária. Nós vamos ter a chamada obrigação tributária, OT. Obrigação tributária. Nós já temos aí um crédito tributário quando nós temos essa situação, quando ocorre essa situação que faz gerar esse vínculo. Nós já temos aí o crédito tributário propriamente dito. Houve a situação que fez gerar, que é o fato gerador da obrigação tributária. Vinculou aqui, nós temos uma OT aqui. Nós já temos aí um crédito tributário propriamente dito. O que vocês acham? Vamos ver na legislação. Estou só dando uma geral na nossa disciplina ainda. Vocês estão conhecendo a nossa disciplina. Tudo que nós vamos ver está nessa relação jurídica e tributária detalhadamente. Nós vamos ver ponto a ponto detalhado. Essa relação jurídico-tributária, eu vou trazer muito ela, porque ela mostra a nossa disciplina. Adoro o professor Sabá. Então, nós temos aqui antes conceito de tributo, um pouco de história, certo? Eu vou adiantar que eu falo demais. E, eu ficava falando até amanhã nesse negócio aqui. A hipótese de incidência, ocorreu a situação que fez gerar esse vínculo, que é o fato gerador,
Quando é que eu confundo? Por exemplo, imposto de renda, até determinado limite, ninguém é obrigado. Quando ultrapassa um pouquinho, opa, vinculou aqui. Vinculou aqui. Nasceu uma obrigação de pagar um tributo. Então, algo fez gerar, fato gerador da obrigação tributária. Nós temos aí já uma crédito tributário? Não, o crédito tributário somente ocorrerá com o lançamento. E esse lançamento é um ato praticado pelo fisco que vai gerar a constituição definitiva ou não do crédito tributário bem aqui. Só que nós já podemos acionar juridicamente ou administrativamente para conseguirmos a exclusão desse crédito tributário, depois da constituição do crédito tributário, a suspensão ou a extinção desse crédito tributário. Então, nós vamos ver nesse meio todas as ações processuais. Se ocorreu com situações práticas, com casos, as nossas avaliações serão situações práticas. Se ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário, o fisco pode inscrever você na dívida ativa do município, do Estado ou da União. Se escreveu DA na dívida ativa, é emitida uma chamada certidão de dívida ativa, CDA, e inicia os procedimentos para a chamada e tão famosa execução fiscal, que todos já ouviram. Aí tem toda uma questão processual que nós vamos ver aqui, de execução fiscal, ação de execução fiscal, as leis específicas, as nossas defesas serão mediante embargos à execução, e eu vou falar para vocês de alguns casos de um cliente meu que deve, depende da perspectiva, a uma determinada órgão público federal e disse, rapaz, eu não tenho como pagar. Eu digo, pô, então nós vamos recorrer. Esse processo já está com 17 anos de execução fiscal, e ele disse, eu não vou pagar porque eu vou morrer. E ele morreu. Ele morreu como ele queria, só que aí gerou um problema sério com a viúva. Ixi! E aí são outros 600 que eu vou explicar em determinado momento, certo? Aqui nós temos uma visão geral da nossa disciplina, certo? Mas quando a gente fala aqui no começo, evidentemente, da questão do tributo, né? Do tributo, e por que nós devemos pagar tributo, pessoal? Por que tributo? Por que nós devemos pagar um tributo? Por que é importante pagarmos um tributo ou não? O que vocês acham? Por que é importante pagarmos um tributo? Eu gosto de apenas um pequeno aporte quando a gente fala da questão do tributo, né? E tributo vem, evidentemente, da palavra tributum, né? Vem, evidentemente, da palavra tributum. E o que é um tributum? O que vocês dizem para a gente? O que é que vem a ser um tributum? Vou ver a câmera aqui, pessoal. Então, pessoal, tributum, né? Tributum. E nós já vimos isso historicamente, que tributo era aquilo que se pagava na antiguidade, no tempo das conquistas, ou mesmo nos pequenos grupos, dos primórdios, quando havia a dominação de um grupo sobre outro, e este, então, pagava uma vassalagem, um tributo àquele, para que ele pudesse manter a segurança naquele território, já que ele demonstrou ser poderoso o suficiente, já que foi dominado por esse grupo
entre aspas, superior, né? Então, pagava-se um tributo de forma para garantir a segurança, né? A harmonia daqueles grupos que estavam juntos a partir de então. Então, essas pessoas que eram dominadas pagavam esse tributo com esse objetivo de manter a segurança, certo? Evidentemente que a evolução do tributo, e aí quando a gente faz uma digressão e retorna, evidentemente, para o mundo capitalista, ele foi mais materializado, né? Mas o tributo, ele não, além de ser algo ético, muitos, evidentemente, nos primórdios, pagavam com zelo, com gosto, com prazer, pagar aquele tributo, aquela possibilidade de se manter essa segurança, a sobrevivência desse grupo. Então, pagar o tributo, além de ser ético, ele deve ser, evidentemente, deve retornar àquele grupo, àquela sociedade, em benefícios, bem-estar, segurança, educação, etc, etc, tal, desde que seja bem administrado, desde que seja bem gerido, né? Então, eu gosto muito desse ponto, desse aporte, da possibilidade de nós pagarmos o tributo dentro dessa perspectiva de segurança propriamente dita e do prazer de se pagar o tributo, como sendo algo, evidentemente, com retornos efetivos e que sejam, evidentemente, vistos, né, perante aqueles que estão naquela comunidade ou naquela sociedade, né? Mas o que é que vocês acham? O que é que vocês pensam sobre o que seria tributo? Vocês acham que é correto pagar o tributo ou não é correto pagar o tributo? O que vocês acham? Eu acho assim que se ele for utilizado da maneira correta, né, para o governo, para investir na própria sociedade, é uma coisa certa, né? Mas pena que algumas vezes ele não é utilizado, né, da maneira correta. É verdade, é verdade. Aí vem muito da questão do gerenciamento, da gestão, daquele que realmente vai empregá-lo de forma efetiva ou não, não é verdade? Foi o Lucas Gabriel. E aqui? Isso mesmo. E vocês aqui? Olha. Diga, Pablo. Então, pessoal, o tributo ela tem essa perspectiva, né? De ser algo que deve ser pago e honrado, porque os fins dele devem ser positivos, né? Devem ser positivos, certo? Eu gosto de dizer que, por exemplo, nós vivemos imergidos em linhas imaginárias, né? Onde nós sabemos que em determinado momento é a divisa de Crato, Barbalha, aqui em cima da serra de Exu, que é Pernambuco, mas não tem exatamente uma barreira, né, própria que diga, vocês estão ultrapassando, mas estamos imergidos em linhas imaginárias e automaticamente também nós temos a concepção jurídica, e aí eu falo uma concepção jurídico-tributária, de que procedimentos de ordem tributária, algumas, evidentemente, podem ter uma diferença no nosso estado do Pernambuco, em alguns pequenos procedimentos, e no estado do Ceará, né, em algumas determinadas particularidades e exigências. E por que é possível nós termos essa possível diferenciação, por exemplo, de um tributo ou um imposto que é cobrado aqui no Exu, de um tributo, um imposto que é cobrado aqui em Juazeiro do Norte? Porque é possível nós termos algumas particularidades, não quanto à existência dele, ISS, IPTU, certo? Dentre outros. Por que é possível termos alguns, não quanto à denominação, mas quanto aos procedimentos de cobrança, de exação, de cobrança? Por que é possível nós termos essa diferença de procedimento
até mesmo entre Juazeiro, ou de Crato, ou de Barbalha, Exu. Por que é possível nós termos essa diferença? Por exemplo, tipo, uma possível isenção de IPTU em Juazeiro do Norte, mas ele só vale para Juazeiro do Norte. Por que não vale para Crato, Barbalha ou para outro? Por que é possível isso? Entendeu? Apesar que é o próprio IPTU, e ele está previsto na nossa Constituição. Por que é possível isso? Assim, eu acho que o tributo, acima de tudo, ele não é somente a questão monetária, ele deve muito à questão também social, entendeu? Esse âmbito da pessoa, na realidade, o órgão, ele isentar em certo campo, em certo ambiente, a isenção, ou então fazer algo que seja diminuir o valor do tributo, alguma coisa do tipo, interage na questão social, porque se levar em conta o tributo em si, né, o seu principal, na realidade, sua principal função é a questão social, não é se importar somente ao meio, e sim ao completo, ao todo, ao total. Perfeito, entendi. Foi o Simon, né? Isso. Claro, o tributo tem essa questão social quando a gente vê que ele deve ser aplicado buscando o bem-estar das pessoas, né? Isso aí é lógico, é bem evidente, né? E deve ser pensado nessa perspectiva também. Mas se o tributo é para arrecadação, por que ele não poderia ser uma arrecadação para o lucro do Estado? Para tirar aqui, né, para a gente ver assim. Por que ele, então, não... Se essa arrecadação desse tributo, nós temos a arrecadação, né? A arrecadação. Digamos, desse IPTU, por exemplo. Então, vamos arrecadar, certo? Será que isso não seria um lucro para o Estado? Ou, no caso, para o município, já que é um imposto do município? Por que não seria? E há uma resposta para isso. Ou por que seria? E há uma resposta para isso. Por que seria e por que não seria? Exigir o imposto de todas as pessoas daquele município. Por que não seria? Certo? Será que o tributo seria uma penalidade? Ele é uma penalidade para o contribuinte? Se você não paga, eu vou tomar de você. Entendeu? A análise, nós estamos discorrendo e aprofundando o próprio tributo, o conceito de tributo. E tributo é o gênero, as espécies, nós temos IPTU, etc. Não. Tributo como sendo o geral e as espécies, evidentemente. Mas essa arrecadação de um ente da federação, não só município, estado, união, por que não é visando lucro? Não é, porque não é o fim do Estado. O fim do Estado não é o lucro. O lucro são das empresas privadas. O fim do Estado, é exatamente o que o colega falou, é o bem-estar social. Bem-estar social. O fim do Estado, os seus objetivos é buscar proporcionar bem-estar para o seu povo. Então, deve ser retornado em benefícios, certo? Além da proteção externa, mas benefícios externos, condições para que possa sobreviver, desenvolver, empreender e até buscar o lucro, mas do ponto de vista privado, de cada pessoa particularizada. O fim do Estado não é o lucro. O fim do Estado é o bem-estar social, diferentemente das empresas privadas. A empresa privada, ela tem, evidentemente, o fim que é o lucro. Hoje em dia, o lucro com responsabilidade social.
Mas e por quê? Mas o tributo, essa cobrança desse tributo, pessoal, e o pessoal aqui, seria uma pena para o nosso contribuinte? Se você não paga o IPTU, eu vou tomar sua casa. A controvérsia, você vai dizer, professor, eu só tenho uma casa, mas não é impenhorável? Tecnicamente, sim. Tecnicamente. Tecnicamente, sim. É a regra. Tecnicamente, sim, sua casa é impenhorável. Se você só tem uma. Mas há uma relativização da sua propriedade quando você deve para o fisco, já que existem os privilégios e benefícios do fisco. Se você tem uma dívida de 100 mil reais com o fisco e a sua casa vale 1 milhão de reais, será que você não viveria bem numa casa de 900 mil reais? Entendeu aí a relativização de um único bem? Você deve ao fisco 100 mil. Sua casa vale 500 mil. Você não viveria bem em uma casa de 400 mil reais? Então, nós temos uma relativização quanto à questão da impenhorabilidade. Nós vamos voltar a falar disso quando a gente estiver falando de questão processual lá na frente. Desculpa, pessoal. Então, desculpa, não falo mais. Mas não seria uma pena? Não seria uma pena? Se você não paga, eu tomo. Eu estaria sendo penalizado? E aí a gente, evidentemente, tem que discorrer sobre além do princípio da legalidade, certo? Da questão da existência da norma propriamente dita, logicamente, do porquê da existência dessa norma e da sua origem dessa norma, que nós vimos lá em Estruturas de Direito. Falei demais da origem dessa norma, quando a gente falou lá de Hans Kelsen, Michel Foucault, entre vários outros, a origem dessa lei, por que ela existe. Tributo, o seu pagamento não é pena, não é penalidade. Não é considerado pena. E o próprio artigo 3º do CTN nos diz que tributo é uma prestação que é pecúnia, paga, de forma obrigatória. Você é obrigado a pagar o tributo. Está previsto na legislação. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir e não vai constituir sanção de ato ilícito. Não será uma pena. Não há uma ilegalidade. Não há ilegalidade no pagamento do tributo. Você ser obrigado a pagar o tributo pela própria legislação. Certo? É instituída em lei e cobrada mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Plenamente vinculada. Tá? Plenamente vinculada. De fundamental importância, quando a gente verifica que são 5 requisitos. Né? Pecúnia, ou seja, moeda, devendo ser expresso. Né? Não pode ser pago por trabalho. Pode ser pago por bem imóvel. Exame de suficiência, concurso público. Calma, não é obrigado a gente já saber assim. Eu posso pagar um tributo dando um imóvel ao fisco, município, estado ou união, dependendo do tipo de tributo? A regra diz que não. No entanto, por suposto desembargo, se for criada uma lei que possibilite essa situação e esse bem imóvel for de interesse do fisco ou do ente da federação, dependendo do tributo, estado, união ou município, então poderá sim. Cuidado nas regras em exame de suficiência e concurso público. A regra
em pecúnia, moeda. No entanto, o suposto sim vale o cuidado com as exceções. E ela deverá estar expressa. A exceção, certo? Então, é possível, mas não é a regra. Voltaremos a falar disso, evidentemente. Instituída por lei, em sentido estrito, não pode ser decreto ou portaria. Não pode um decreto, nem uma portaria do presidente, criar um tributo, instituir ou majorar, aumentar a sua alíquota. Essa é a regra. Nós vamos ver as exceções. Imposto de importação, imposto de exportação, IPI com uma particularidade. Então, nós vamos ver essas exceções. Então, instituída por lei, tem que ter uma lei necessariamente, falamos lá em estruturas do direito, ela decorre de um processo legislativo, certo? E vocês já sabem, é o povo que faz, evidentemente, surgir, através de seus representantes, aquela lei, aquela legislação, certo? Ela é obrigatória, não é voluntária, certo? Não é contratual, não é facultativa, ela é compulsória. Todos nós temos que pagar, desde que você se enquadre efetivamente dentro desses requisitos. Não é multa, pois não decorre de nenhuma infração, certo? Por isso que, evidentemente, não constitui sanção de ato ilícito. Não é uma multa por algo que você fez ou deixou de fazer, certo? Então, não decorre de nenhuma infração. Cobrar através de um procedimento chamado de lançamento. O lançamento faz, evidentemente, constituir um crédito tributário. Poderá ser definitivo ou não, dependendo de algumas ações judiciais que nós poderemos, evidentemente, impetrar sobre esse contexto, né? Esse contexto. E é importante nós trazermos aqui, pessoal, deixa eu ver. Trazemos aqui exatamente essa diferença aqui entre impostos, taxas e contribuições sociais. Nós sabemos que os impostos, vocês já sabem, não estão necessariamente vinculados a uma destinação específica. Já as taxas, sim, certo? Tem uma vinculação, como a taxa do lixo, etc. e tal. E as contribuições de melhoria, evidentemente, nós temos impostos, taxas e contribuições. Quando a gente fala de impostos, taxas e contribuições, e a gente vem aqui para os conceitos mais específicos, no que diz respeito ao tributo, a sua alíquota como sendo o percentual, o valor fixo, a base de cálculo como sendo a grandeza econômica e o fato gerador que vai fazer levar a criação desse vínculo e dessa obrigação tributária, é de fundamental importância que a gente compreenda as teorias tripartite e pentapartite relacionadas à questão tributária e ao tributo. Certo? De fundamental importância, cai em exame de suficiência, cai em concurso público, certo? E quais são, o que é a teoria tripartite? A teoria tripartite relativa ao tributo é a que está prevista no CTN, no Código Tributário Nacional, certo? Está lá no artigo 5º do CTN, que diz que os tributos seriam somente as taxas, os impostos e as contribuições de melhoria. Mas aí, o que aconteceu? Em 1988, surgiu uma nova Constituição no Brasil e foi, então, trouxe para nós a chamada teoria pentapartite. A teoria pentapartite diz que os tributos são as taxas, os impostos, as contribuições de melhorias, mais os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, que nós vamos ver lá na Constituição. Então, nós temos como sendo
cinco possibilidades de tributo, segundo a teoria pentapartite prevista na Constituição de 88. E é de fundamental importância a gente compreender, não da sequência do nosso conteúdo, exatamente que CTN, Constituição, são fontes do direito tributário. CTN e Constituição são fontes do direito tributário. Então, de fundamental importância, né? A teoria tripartite e pentapartite. Tá? Quando a gente chega aqui, empréstimo compulsório, a possibilidade de guerras, calamidades públicas, etc, etc, tal, certo? Contribuições especiais, e aí a gente vem a questão voltada para as contribuições do INSS, tá? E por aí vai, onde nós vamos ver mais à frente que, por nós considerarmos, por exemplo, recolhimento ao INSS feito pelo gestor de recursos humanos ou departamento de pessoal da empresa que vocês são contadores ou gestores contábeis, e se o seu gestor de recursos humanos não recolheu durante 5 anos as contribuições ao INSS, o que acontece? Contribuições para o INSS é um tributo? Sim. É uma contribuição prevista na Constituição. Prevista na Constituição. De melhoria, sempre buscando melhorar algo que vai trazer, evidentemente, um retorno, etc, etc, tal. É uma contribuição especial, uma contribuição social, etc, tal. Mas chegou o seu cliente, o escritório de contabilidade de vocês, e disse que foi notificado pelo fisco que está com 5 anos que você não recolhe o INSS dos seus empregados e possível ação criminal, apropriação indébita, etc. Tal. Apropriação indébita previdenciária, isso é crime. Vai para cadeia, doutora e doutor. Vai para cadeia. E aí? Primeiro, é um tributo, porque nós sabemos, certo? Segundo, vai se enquadrar naquela mesma possibilidade que nós já falamos no início de nossa disciplina, e que o fisco não tem interesse que você vá para a cadeia, logicamente. E, se você reconhece, confessa, tem todos uns palavreadozinhos. Nós vamos ver. Não somos obrigados a decorar, não. Está lá. Até determinado tempo, você não vai, evidentemente, sofrer nenhum processo de ordem criminal. É só colocar aqui o vereador. De ordem criminal. Certo? Mas eu tinha falado também para vocês, agora há pouco, sobre por que, por exemplo, o município de Juazeiro cobra o seu, por exemplo, IPTU, pode ser qualquer outro, tem procedimentos específicos, e é diferente de Barbalha, de outro município. Por quê? Por causa da chamada competência tributária. A competência tributária constitucional está lá previsto, a competência tributária, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, que diz que, como vocês já sabem aí de outras disciplinas, que os impostos federal, nós temos o imposto de renda, o IPI, operações financeiras, territorial rural, imposto de importação e exportação.
Isso está previsto na Constituição Federal, é uma competência constitucional tributária. E viram também que dos estados, nós temos o ICMS, PVA e o Imposto sobre a Transmissão, Causa, Mortes e Doação de qualquer bens e direito, ITCMD. E os municipais, logicamente, IPTU, ITBI e o ISS, certo? ISS. Então, por que que tem procedimentos específicos, um tanto quanto vezes diferentes? Por que que um entre na federação pode dar uma isenção e o outro não? Por causa da competência constitucional, que diz quem é que pode legislar sobre aquele tributo específico. Tributo específico. Calma, nós estamos construindo a base de conhecimentos, logicamente, a base de conhecimentos para que a gente chegue lá com toda a questão processual. Toda a questão processual. Quando a gente estiver tratando das limitações do poder tributário, porque é que, por exemplo, o prédio da Receita Federal aqui de Juazeiro do Norte não paga IPTU. O prédio da Receita Federal de Juazeiro do Norte não paga IPTU. Isenções heterônomas. Princípio constitucional. Não pode cobrar. E vice-versa. Certo? E vice-versa. Isso tudo previsto, evidentemente, na nossa Constituição. Um pequeno mapa mental que está lá para vocês podem olhar. Exatamente sobre isso que eu falei, os tipos de impostos, que vocês já o sabem. Deixa-me ver aqui. Já falamos isso aqui. Ok. E aí a gente vem bem aqui, pessoal. Eu gostaria apenas de trazer aqui para vocês até coloquei aqui exatamente sobre os tributos, beleza. Especificamente sobre isso aqui, só trazer porque é o conceito do professor. Pegou em duas folhas aqui, ó. Do professor Paulo de Barros Carvalho, sobre exatamente, mas aí você me perguntaria qual o conceito de direito tributário. O que é o direito tributário? Então, para fechar aqui com um conceito, pessoal, aí a gente vai só para alguns pontinhos rapidinho. E o que é direito tributário? Como nós estamos vendo aqui, segundo o professor Carvalho, é um ramo autônomo de direito. Direito tributário é um ramo autônomo, isso é muito importante, do direito, certo? Ele é integrado por um conjunto de normas. Ele tem um conjunto de normas, tá? Ele tem um conjunto de normas, que vão de forma direta ou indireta, fazer o quê? Instituir, ou seja, criar, arrecadar e fiscalizar a questão tributária. Direito tributário é um direito autônomo. Direito tributário é um direito autônomo. Só ver aqui que eu acho que eu não estou. Pessoal, estou finalizando.
dê só um minutinho. Só peguei aqui embaixo, pessoal, o conceito de direito tributário. Do professor Carvalho. É um direito autônomo. Ele é autônomo. Então, ele tem um conjunto de leis, de normas no país, que vão de forma direta ou indiretamente, evidentemente, proporcionar o quê? Criar o tributo, proporcionar esse conjunto de normas a arrecadação desse tributo e proporcionar o quê? A fiscalização desse tributo. Mas aí você diz, professor, esse conceito, ele está tecnicamente... Aí eu pergunto para vocês, esse conceito, ele busca proteger ou ele consta apenas o sujeito ativo ou só o sujeito passivo, ou neste conceito de direito tributário nós temos o sujeito ativo e passivo presente? O que vocês acham? O contribuinte, sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo de uma relação tributária? Quem é o sujeito ativo de uma relação tributária? O físico. O fisco? Quem paga? Oi? Quem paga? Quem paga? Quem paga é o sujeito ativo? Ou é o sujeito passivo que sofre, aspas, a obrigação de pagar o tributo? Então é o fisco. O sujeito ativo é o fisco e o sujeito passivo é o contribuinte. Não. O sujeito ativo é o fisco e o sujeito passivo é o contribuinte. Exame de suficiência do concurso público. Somente o fisco é o sujeito ativo de uma relação jurídico-tributária. Verdadeiro ou falso? Somente o sujeito ativo, somente o fisco é o sujeito ativo da relação tributária. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Fica a dúvida do somente, né? Não sei. Pessoal aí de casa, somente o fisco é o sujeito ativo da relação jurídico-tributária. Verdadeiro ou falso? Peraí, que eu acho que eu mudei minha opinião por causa desse somente aí. Pessoal, a regra é que o fisco é o sujeito ativo da relação jurídico-tributária. Mas o fisco, eu posso ter feito pagamentos. Paguei 2 vezes 50 mil reais de um tributo. Pronto. Vou dizer agora. Eu declarei o imposto de renda, não foi nessa não foi, Deus sabe quando. Aqui, ó. Declarei imposto de renda e eu tinha a receber da Receita Federal e da União restituição do imposto de renda. Nesse caso, eu sou o sujeito ativo ou o sujeito passivo? Se eu tenho para receber da Fazenda? Sujeito ativo. É a exceção. Mas se uma empresa pagou indevidamente algum tributo, ela pode tentar reaver administrativamente ou com ação judicial, ação de repetição de débito, vamos ver lá na frente, para reaver esse dinheiro. Só que muitas vezes o fisco vai querer que você compense com dívidas suas futuras. Eu digo logo isso. Então, cuidado nas exceções, certo? Mas no conceito, nós temos sujeito ativo e sujeito passivo. Pessoal, nós temos, evidentemente, dentro do conceito, a princípio, ele só é ativo, o fisco. Só que ele, por trás dele, nós temos o sujeito passivo, porque no sujeito passivo ele pode utilizar de todo esse conjunto normativo para, se não pagar o tributo, pelo menos suspender a exigibilidade, utilizando esse mesmo conjunto de normas aqui. Tá?
Tá? Mas esse é o conceito, segundo o professor de Carvalho, do direito tributário. Não esqueça, o ramo autônomo. E para finalizar, somente aqui não é mais para que a gente fique atento na profissão de vocês, todas as possibilidades não digo todas as possibilidades, mas em que ramos vocês podem atuar como gestores contábeis? Pessoal, deixa eu perguntar algo para vocês. Eu sei que são muitas informações, muitos detalhes. Vocês conseguiram ter uma dimensão da nossa disciplina? Vocês conseguiram pegar assim, a dimensão da nossa disciplina, assim, como ela é muito abrangente, né, mas ela tem muitas possibilidades. Vocês tiveram como captar todo o percurso que nós vamos ter de nossa disciplina e a repercussão dela na profissão de vocês. Isso é muito importante, pessoal, para esse nosso primeiro momento. Você acha que sim? E não? Pessoal de casa? Sim. Deu para ter uma ideia daquela relação jurídico-tributária, de todo o caminho que nós vamos percorrer, certo? E a dimensão, né? Do que é tudo que é o direito tributário que nós vamos, evidentemente, estudar. Sim, não? Diga, pessoal, senão eu vou repetir tudo de novo. Não é... Eu sei, nós vamos agora para as partes mais peculiares, certo? Mas pelo menos ter uma visão geral de nossa disciplina e todo o nosso conteúdo, nesse sentido, entendeu? Desde a hipótese de incidência, o conceito, nós vamos ver fontes do direito tributário, passando por todo aquele fato gerador, obrigação tributária, constituição do crédito, possibilidade que nós vamos ter de suspender o crédito, extinguir, certo? E por aí vai, ação de execução, toda a questão do processo e a possibilidade que vocês vão utilizar nas ciências contábeis como gestor contábil. Isso. É isso. E aí, pessoal, eu trago aqui essa ênfase aqui, ó, só para finalizar aqui, onde vocês podem atuar. Vocês podem atuar na área governamental, na área financeira, na área fiscal, na área internacional, na área gerencial, na área comercial, na área industrial, rural, bancária e de serviço. Então, vocês como gestores, por isso que eu digo que são gestores, vocês serão administradores contábeis. E, se você assim o desejar, poderá ser contador. Porque a visão das pessoas é que vão fazer ciência contábil para ser contador. Não necessariamente, doutora e doutor. Não necessariamente. Na área de finanças, questões societárias, fiscal, foca na apuração dos impostos, internacional. Vocês podem atuar aí com multinacionais, gerencial em vários níveis, estratégico, operacional, né? Comercial, empresas comerciais, indústria, né? Trabalhando em toda a questão da cadeia industrial, as atividades rurais, bancárias, de serviço. Então, além da pública, evidentemente, que vocês podem, na questão governamental, atuar de forma bastante abrangente. Então, eu gostaria de fechar essa nossa conversa de hoje nessa possibilidade. Por isso que, desde o primeiro semestre, talvez alguns não tenham compreendido quando eu digo, pessoal, vocês são gestores, não, pessoal das ciências contábeis, serão gestores contábeis. Vocês serão administradores contábeis. Porque a possibilidade é grande. E o que eu vejo, pessoal, é que haverá carência de gestores contábeis na região. Porque você vê para um curso desse que não tem 40 alunos. E por que isso? É um curso que vai exigir muito de vocês. Se vocês já devem, com certeza, tiver disciplina da área da contabilidade, que exige aí uma dedicação extremada, não é verdade? Então, particularidade, quando chega naquele negócio que o passivo não é passivo, é ativo, não é? Tem um negócio assim na contabilidade, né?
Tem o negócio patrimonial, né? Aí, como assim que passivo não é mais passivo, é ativo? Não tem um negócio lá, né? Eu sei que tem, né? Na questão de patrimônio, né? Patrimonial e tal. Então é isso, pessoal. Alguma colocação, alguma pergunta? Pessoal de casa, alguma colocação, alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma. Vou aqui encerrar aqui a gravação, pessoal. E, logicamente, que eu vou, mesmo procedimento,